Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo, estou muito feliz, só o meu primeiro convidado aqui. É uma honra, né, compadre? Cara, eu estou muito feliz porque esse camarada aqui, ele vai estudar para ser pastor, cara. Vai pro seminário em nome de Jesus e para mim é um irmão. E nós viemos para contar uma experiência, né? Como eu falei para vocês, nós vamos trocar muitas experiências aqui. Muitas pessoas foram convidadas, né, a estarem conosco. E eu senti no coração de chamar o Júnior primeiro, a Franho, para estar com a gente, para falar um pouco do que Deus fez. E fez com nós dois, né, numa situação. Na experiência, e né? aí, como é a primeira, eu acho que é massa que a gente conte como foi que aconteceu. Eu queria que você contasse a sua versão, eu queria que você... Começando, né? Como é que você estava naquele dia? Vamos começar. Aquele dia, eu não ia. Amém, Espírito Santo. Eu fui me lembrando, eu não ia naquele dia. E aí... só pra lembrar, galera, foi um momento Isso. que teve na torre de oração das mulheres. Foi um convite que Val fez, né? A nossa irmã Val. E agora sim, Val. Era um momento de consagração antes da conferência. Foi um culto, não foi? Foi um culto. Foi um culto. E aí eu não iria pra aquele momento. E aí, assim que eu cheguei lá, aí eu fui me escondi no meu cantinho. Mirelle tava comigo, eu me escondi no meu cantinho, fiquei lá escondido no meu cantinho e o pessoal tava lá adorando, né? Porque era uma torre de adoração, né? Isso. Aí tinha uma equipe lá adorando. E eu me escondi no meu cantinho, fiquei lá com Deus. Aí, do nada, chega a Val pra mim. Ela foi e disse, ó, tu vai tocar, viu, com o Felipe? Aí eu não sei nem tocar, mas vamos, é pra Deus, a gente vai adorar. E aí... Quando eu pensei que não, ela foi e disse o horário pra eu ir, né? Me chamou. Aí eu sentei perto do Felipe. Quando a gente chegou lá, assim que eu cheguei perto, já tava ele orando com Deus, porque Deus já tinha enviado umas coisas pra você, né? Já tinha falado contigo. Já tinha falado. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a orar também. E eu não lembro se a gente orou um pelo outro, não foi? Ou a gente orou junto. Oramos junto. A gente orou junto. E aí, quando a gente orou junto, eu lembro que tiveram coisas que você falou que testificou no meu coração para o que eu estava sentindo naquele momento. Detalhe, esse momento de oração foi uma coisa assim muito especial, porque já tivemos outros momentos de oração, mas aquele... eu particularmente falo sobre a questão da adoração em relação ao preparo que nós devemos ter antes, né, se preparar para poder levar a igreja à adoração e a predisposição que você tem que ter para chegar naquele lugar. Ixi. E a gente estava muito afinado com isso, assim, a vontade era muito de adorar o Senhor naquela noite. E aí, nesse momento de oração foi do céu, assim, foi uma coisa muito especial. Você falando, eu me lembrei, lá em Apocalipse 4, quando começa a descrever o trono de Deus, tem um certo versículo que fala sobre os 24 anciãos. Sim. E um detalhezinho que fala ali sobre os 24 anciãos é que os 24 anciãos que estão perto do trono de Deus, eles têm vestes brancas. E aí me vem muito as vestes de adoração, as vestes limpas, puras. Não pelo nosso mérito, pela nossa própria justiça, porque nossas melhores obras não passam de trapas de imundícia. É verdade. Mas só o fato de a gente estar totalmente entregue a Deus. Por isso a grande importância de a gente manter o nosso momento com Deus. O nosso momento ali com Deus, às vezes quando eu não faço, por circunstâncias da vida, falha um dia em ter aquele meu devocional, aquele meu momentozinho ali com Deus. Eu geralmente faço mais de manhã. Quando eu falho aquilo, meu dia é atribulado. Eu fico meio atribulado, eu perco a paz de Deus. É importante ver que, assim, em certos momentos, né, a gente precisa compreender que a caminhada com Cristo, ela é muito mais do que você ir para a igreja, como muitas pessoas têm feito, de procurar esses momentos na igreja. Eu não tenho convicção de que dentro de casa, no seu secreto, eu acho que é onde você consegue chegar em lugares que são assim fora do comum. Né? Porque a palavra do Senhor fala sobre isso, que nós temos que procurar o Senhor no secreto. E quando a gente chega naquele lugar e eu encontro o Júnior ali, ele já tava meio aleluiado.
Né? Já tava lá de joelhos orando ao Senhor. E eu já cheguei, eu sou chorão, eu falo logo. Você também. Eu sou mais que você. Não, os dois são Eu chorão. sou mamão, você sabe disso. É verdade. Mirelle é mais difícil de chorar. E Às vezes eu chego no culto. E a mulher lá olhando pro cara. Não, a minha também, não. É difícil de chorar também. Bruna, pra chorar é difícil. Eu sou mamão, eu sou muito mamão. Mas assim, ele já tava já meio choroso lá, e eu cheguei já comecei a chorar também. Porque, assim, muita gente tem vergonha de expressar, não que seja só a emoção, não é isso, mas é porque tem gente que tem vergonha de expressar o amor ali a Cristo, e às vezes você tá se derramando na presença do Senhor. E é justamente o que você falou, né? A importância do em casa. Eu tenho muito que você na igreja é um reflexo do que você é em casa, do seu devocional. Por quê? Porque você tem duas opções, eu vejo assim. Ou você é mentiroso, porque você é em casa uma coisa que você não era na igreja, ou você é verdadeiro. E aí, se você é verdadeiro, na igreja você é o reflexo do que é em casa. Eu sou extremamente expressivo. Eu sou expressivo na adoração, eu sou expressivo no estar com Deus, eu sou expressivo em ministrar, eu sou extremamente expressivo ao falar, mas é porque com Deus, no meu íntimo, eu sou assim. Se eu chego pra chorar na igreja, é porque em casa eu já tava com os olhos tudo inchado. Tava tudo inchado, o catarro descendo. Porque eu sou dessa forma, mas eu tenho muito isso em mim. E às vezes quando eu me pego sendo na igreja uma coisa que eu não sou em casa, aí o Espírito Santo vem e diz, você tá mentindo. Vai devagar, você tá gerando um filho de Satanás, você tá mentindo. Mas continue a nossa Sim, experiência. voltando. E aí a gente começou a conversar lá, né? A orar um pelo outro. E aí foi o momento da gente ir lá pra cima. E aí o Felipe pegou o violão e aí eu fui pro carrom. Como eu disse, eu amasso o carrom, só faço amassar. Eu vou abrir um parênteses aqui que eu tenho que falar sobre isso. Eu não vou nem esperar a minha vez, que que já é falando, já vai conversando, porque senão vai ficar longo, né? Mas assim, galera, só pra vocês entenderem como é que aconteceu, né? A Val tinha convidado a mim, ao Olegário e o Rubinetti para ministrar também. Que são irmãos lá da igreja isso, também. Justo. E também a Nívia, juntamente com o pessoal do TF. Que não nos acompanhou, na verdade, os meninos tiveram que sair primeiro. Que TF é um ministério... Isso, é o Team Freedom, que é lá da nossa igreja, uma bênção. Eles são top de linhas, Aí o que acontece? Eu, particularmente, tinha preparado algo para iniciar. Eu ia começar com uma determinada música, né? Já estava tudo ali calculado, né? Um setlist. Um setlist já calculado. Aí, assim, eu gosto de velharia, eles sabem que eu só toco coisa antiga e gosto muito das músicas novas, mas eu gosto muito, muito mesmo das músicas mais antigas. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, o Olegário já estava lá na frente. A gente já tinha feito um momento de oração com o pessoal. E depois desse momento que eu estava com o Júnior, aí o Olegário começou a tocar, acho que algumas 5 ou 6 músicas que eu ia tocar, o Olegário fez assim, uma atrás da outra. Aí eu na hora, meu Deus, o que é que eu faço agora? Porque eu tinha preparado uma coisa e vou chegar agora e vou cantar tudo igual, né? Não que isso seja ruim, nem é uma coisa, né? Mas assim, é importante trazer algo novo. Isso é sempre importante, trazer algo novo. Né? Mas o ponto todinho é porque você estava dependente de mim do mesmo. setlist, né? De mim aí mesmo, quando tirou, aí pronto, quebrou as pernas. Não, porque assim, a questão do novo é porque é o seguinte, Deus quando falou através da vida dele ali com aquelas músicas, ele já falou sobre aquelas coisas. E eu fiquei, disse, agora pronto. Aí ainda tinha sobrado umas 3 ou 4. Aí eu ia ficar na segunda ordem. Aí a Nívia me chamou. Pediu pra ir. Aí a Nívia chegou e disse, os meninos vão precisar sair, a gente vai precisar trocar a ordem. Você tem como ficar no final? Aí eu, tenho, tudo certo. Aí quando eu sentei, aí ela cantou as outras 3. As outras 3 que eu tinha preparado, então, ou seja, todas as músicas que eu tinha preparado, elas foram cantadas antes. E aí foi a primeira experiência que eu tive com Deus em relação a esse dia fatídico, que era justamente o controle está nas mãos dele e não nas minhas. Não é pela força do braço do homem. É lindo. Sabe? E acho que foi fantástico. Aí
Eu aproveitei o momento, já que eles já tinham cantado tudo, eu tava lá adorando também junto e a gente se derramando na presença do Senhor e orando. Mas esse era o parênteses que eu queria abrir aqui, mas pode Não, continuar. então agora. Não, mas pode Começou. continuar, fale sobre a sua experiência que você teve lá, tocando, sim. né? Porque... E aí, o Felipe foi pro violão, eu fiquei ali no carrãozinho. Só nós dois mesmo. Como eu disse, eu não toco carrão, só faço amassar. Bato, pô. E aí naquele dia, mesmo sem tocar, o que me falou muito foi que uma experiência ímpar com Deus, foi que naquele dia eu aprendi uma coisa que hoje eu boto em prática lá no louvor do Amaro. Que é que um instrumento... Chega um certo momento da adoração, depois que a gente já está totalmente mergulhado no rio, que ou a gente ou o instrumento se torna inútil. A gente se torna inútil em que aspecto? De que a igreja não precisa mais da nossa voz para adorar. Ou não precisa mais do instrumento para adorar. Porque já tá tão mergulhado que o rio ele já tá levando. Ele já tá conduzindo. E quando a gente consegue achar o rio e trazer a igreja, chamar a galera para o rio, pronto, chegou naquele momento, é que nem como subisse naquelas bananas de praia gigantescas que acaba aquele monte de gente, que aí sobe todo mundo e aí só vai puxando. Só vai puxando. E aí naquele momento eu aprendi que o instrumento em específico, o instrumento sozinho ele adora. Não precisa da minha voz, não precisa de algo específico ali, porque naquele momento eu comecei a somente transmitir para o instrumento, para o carrom que eu estava tocando naquele momento, o som do meu coração. E aí eu só fiquei. Experiência legal. Fiquei só nisso. Eu comecei a transmitir o som do meu coração para o carrom. E aí eu entendi que, cara, só o instrumento ali já estava transmitindo aquilo que eu estava sentindo por completo. E uma coisa interessante que você fala sobre instrumento, eu tô lendo um livro do Bob Sorge, que é O Coração, Louvor e Adoração. E ele fala justamente sobre isso, que na verdade a adoração ela independe de música. Na verdade ela não depende da música. Ela não depende da música, ela não depende do som. O silêncio, no silêncio você já adora. E o que é fantástico, porque muitas pessoas elas ainda não sabem ao certo definir adoração, louvor, entender. Isso é importante saber. Sabe? Porque você sabe, é estratégico, cara. Né? É um momento certo de você fazer, quando você sente o Espírito Santo dizendo a você que é para você fazer dessa forma e você compreende essas coisas, você com certeza vai conseguir chegar em lugares que você não conseguiria. Que são inalcançáveis. Isso, justamente. Para então, assim, o racional, né? Para o violão ali, eu disse até para vocês, né? No dia eu falei para Júnior que eu senti como se fizesse parte de mim. E eu acho que é aquela coisa visceral, sabe? Quando você adora mesmo de dentro para fora, assim. É mais... passa do coração, né? Vem aquela coisa de dentro, assim. E detalhe foi que a música que eu fui... As músicas que eu fui tocando, tipo... A primeira porque eu já estava com medo, com receio, porque eu não sabia o que ia tocar. E eu toquei uma música justamente sobre isso, de liberdade naquele lugar, dizendo que eu sou livre. A igreja cantando. E aquilo ali foi fantástico, porque a partir dali foi tudo bênção, assim, Deus foi mandando uma atrás da outra. E nenhuma se repetiu daquelas que foram cantadas. Eu acho que foi um momento, assim, para a minha vida. Inclusive tiveram outros momentos que eu tive também. Acho que Micael, que também é um irmão lá da nossa igreja, que tem músicas fantásticas. O Senhor tem entregue coisas abençoadoras na vida de Micael. E através dele tem abençoado muitas pessoas. E eu tive um momento muito parecido com ele depois, e a gente vem contar aqui também pra vocês. Esse eu vou assistir. Por trás da câmera. Presente aqui que é pra receber a bênção também. Mas assim, pra gente fechar, né, pra não ficar tão longo, uma coisa importante que a gente queria, a mensagem que a gente queria deixar aqui é em relação... Primeiro eu vou falar sobre o que foi mais interessante pra mim como experiência com Deus naquele dia. Foi justamente sobre o controle, que nunca fugirá das mãos de Deus. Né? A gente entende que a nossa capacidade ela é muito limitada, sabe? E a gente olha assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Na verdade, Deus capacita. Ele chega assim, não é você, sou eu que estou no controle. Então,
assim, é importante que, eu sempre falo muito sobre isso, né? A gente tenta muito falar sobre técnica, sobre alguma coisa que a gente aprende, né? E algo do tipo, mas a técnica ela tem sua importância, até porque em momentos como esse, o Senhor me ensinou em outros momentos lá atrás, no qual eu precisava ter aprendido algumas músicas, né? Tipo, muita coisa aconteceu naquele dia, porque o Senhor já tinha colocado muitas músicas, eu já tinha tocado muitas coisas. E aí isso me fez lembrar, Deus me trouxe lembranças de músicas que eu nunca imaginei. Até músicas muito antigas que até, assim, normalmente eu não consigo lembrar. Sabe? Então, se quisesse parar pra lembrar, não tinha lembrado. Não tinha lembrado. Então, assim, é quando você entra no rio. É do jeitinho que tá em Ezequiel, quando você vai entrando e vai entrando no rio e vai chegando até, e vai se aprofundando. Então, assim, pra mim, a maior experiência daquele dia foi justamente quando o Senhor disse, não, eu tô à frente de todas as coisas, o controle está nas minhas mãos. Então, pra mim, foi muito importante. E a experiência também de oração juntos. Acho que aquilo ali fortaleceu aquele momento. Porque... não foi só pra tocar, né? Justo. Mas o que é lindo, e inclusive a gente conversando sobre adoração, sobre louvor, tangimento em alguns momentos, a gente tangia a igreja, a gente chegando a certas conclusões sobre, por exemplo, os ensaios, em alguns momentos, da importância de ensaiar o espiritual e não apenas a música. A técnica. Apenas a música. Mas é mais importante ensaiar o espiritual. E foi exatamente o que a gente fez naquele dia. Justo. Eu cheguei de supetão, chamou, a gente só fez ensaiar o espiritual e quando chegou... Foi bênção demais. E tem um detalhe, a gente não tá falando aqui que você ensaiar não é importante. Isso. É extremamente importante que você aprenda o seu instrumento, que você consiga... Você terminou de falar isso, que pelo fato de você ter treinado, praticado, tocado tanto no passado, facilitou muito o fato de você vir. Agora, que mais do que isso, estar preparado espiritualmente é muito mais importante. Então, você quer falar mais alguma coisa sobre essa experiência? Não, só um pontozinho sobre a respeito dessa questão do controle de Deus. Que o controle de Deus, quando a gente se entrega à reciprocidade do você reconhecer o controle de Deus, e quando você reconhece o controle de Deus, você realmente se entrega ao controle dele. Se entrega ao trono dele. E aí naquele momento, você nem viu isso, você já comentou que nem viu, mas naquele momento, eu larguei, Deus começou a me mandar umas coisas, eu larguei o carrão e fui entregar uma coisa pra uma pessoa, e o carro ficou só o Felipe lá sozinho. E eu nem viu, nem nada. Não sei nada, não. Entreguei o negócio à pessoa, depois voltei pra lá. Então, assim, não é o púlpito. Não. É como se fosse... o local da adoração fosse geral. Foi como, por exemplo, como quando Saul foi perseguir Davi. Quando Saul chegou lá, junto com os profetas, no lugar onde Davi estava junto com os profetas, Saul não aguentou a presença de Deus tão forte ali que ele se jogou por completo. Então não existia uma diferença entre presença de Deus no púlpito e presença de Deus na igreja. Era como se tivesse tudo no mesmo lugar. Era isso que eu ia falar, porque assim, naquele momento, a igreja, ela cantava uma coisa só. Ela adorava de uma forma só. É o alvo, sabe? Eu acho que naquele momento ali a gente percebeu a grandeza de Deus de uma forma tão especial que a gente conseguiu se entregar de uma forma muito diferente do que... Não que as outras formas, os outros dias não tenham sido importantes e especiais, não. Mas naquele dia foi uma experiência de entrega total. Então acho que foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas muito, muito bom. Muito importante. Muito bom. Então é isso, né? Galera, nós agradecemos a todos vocês que já vão assistir esse vídeo, né? É verdade. Né? E assim, nós temos vários convidados, né? Inclusive alguns pastores que estarão trazendo a mensagem aqui, ministros de música. E também tem que ter música, né? Vamos ver se a gente começa a cantar algumas coisas, trazer para vocês um pouco dos trabalhos que eu tenho desenvolvido também com o Micael, com o David. O David é um filho do pastor Donizete da Assembleia de Deus aqui em Palmeiras dos Índios. E tem várias pessoas, na verdade, que a gente vem trabalhando. Então vou trazer para cá, para vocês poderem escutar um pouco da história deles também. E também escutar a música, né? Escutar o louvor a Deus, a adoração a Deus. E eu espero que esse vídeo abençoe muito a sua vida, a sua casa, o seu ministério.
né? E que nós possamos cada dia nos entregar e deixar o controle nas mãos de Deus, Amém. que é o essencial. Vamos terminar com a oração, João, você pode estar orando. Amém. Vamos sim. Deus, nós te agradecemos por este momento tão lindo, Paizinho, tão incrível. Obrigado, Pai amado, porque tuas misericórdias a cada manhã se renova, Pai. Obrigado pelo teu olhar, porque foi apenas um relance do teu olhar, Paizinho, em nossas vidas que fez com que a gente fosse totalmente transformado. Deus, eu peço ao Senhor, Paizinho, que o Senhor vai invadindo com o teu Santo Espírito a casa de cada uma dessas pessoas que esteja assistindo, Pai. Pai, obrigado por este momento tão maravilhoso e ímpar, Deus. Repita por mais e mais vezes, Pai amado, que os ensinamentos que saiam daqui, Paizinho, possam mudar, possam quebrar conceitos, possam quebrar paradigmas, Paizinho, possa transformar corações, Deus, e possa fazer das pessoas, Paizinho, adoradores, que adorarão o Senhor em verdade, em espírito, com toda a sua vida, Paizinho. Assim, Paizinho, como a palavra Puscunel fala, Pai amado, como um cachorro, como lambe a mão do seu dono, Deus, em adoração. Assim nós possamos fazer, Pai amado, por completo ao Senhor todos os dias, não somente com cânticos, Pai, mas com a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Valeu, galera. Pessoal, tchau, tchau. Na próxima semana tem mais. Vamos lá, Deus abençoe a todos vocês. Amém. Valeu, Julião.